Boa tarde a todos. Acho que podemos começar. O evento estava programado para 3h30, são 3h32. Muito boa tarde. Meu nome é Heloísa Welze. Eu sou do escritório Trent Ross Watanabe. Estou em cargo hoje da coordenação do grupo de compliance. Estamos fazendo hoje esse evento, Doações para a Administração Pública na Era do Covid, porque a gente acha que é um tema bastante relevante para a nossa realidade atual. Eu conto aqui com a participação dos nossos keynote speakers, a Patrícia Marques, da Tecnip FMC, e o Reinaldo Goto, da BRF. Também com os meus colegas Felipe Ferenzini, sócio aqui do escritório, e o Marlos Gomes, nosso associado, que fica no Rio. Eu queria dar bem-vindo a todos. Queria explicar para vocês um pouco que durante o nosso evento vocês podem fazer as perguntas pelo Q&A ou pelo chat, a gente está acompanhando. Durante o evento não dá para ter interação, mas no final a gente abre para as perguntas, e aí eu queria que todos se sentissem à vontade para perguntar o que quer que seja em relação ao tema. Ainda que não seja... A gente recebeu algumas perguntas relativas à questão de tributação nas doações, ainda que não seja a especialidade de nós presentes aqui, nós vamos responder todas as perguntas, inclusive se faltar alguma, a gente pode mandar depois do evento, a gente manda para vocês por e-mail. Então, vamos começando agora com o nosso tema. A gente entende bastante relevante falar de doações hoje em dia. As doações têm várias conotações relevantes, tanto da parte de direito público, propriamente dito, quanto da parte de compliance. Há uma série de cuidados que todos já estão até familiarizados com os tipos de cuidado que nós devemos ter, mas só que durante a emergência da relação não pode cuidados relevantes para a empresa hoje e no futuro, certamente. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o meu colega Felipe Ferenzini. Ele vai fazer algumas considerações mais técnicas e, em seguida, a gente passa para o Marlos. E estamos aqui, eu estou acompanhando o chat e o Q&A, aguardando a manifestação de vocês. Ferenzini, por favor. Obrigado, Elô. Bom, gente, o tema hoje, então, é doações, e esse tema ele entrou muito, acho que na moda agora, especialmente com a crise da Covid. Então, com a crise do Covid-19, a gente está vendo uma onda, a onda do bem, eu diria, de pessoas e empresas aí tentando buscar a doação de bens para auxiliar aí as autoridades, especialmente o Ministério da Saúde, hospitais, em medidas para combater a Covid-19. Então, assim, ao mesmo tempo em que a doação por empresa ou pessoas físicas mostra uma preocupação social pelas empresas, isso gera aí um ganho de imagem, também traz uma preocupação e risco quando essas doações são feitas para a administração pública. Tá? E aí, o que a gente tem visto? Que com o aumento da participação de entes privados em apoiar a administração pública, aí seja todas as esferas de governo, municipal, estadual, federal, algumas leis e decretos têm sido divulgados e publicados nos últimos anos para regulamentar melhor essas doações aí que são recebidas pela administração pública. A ideia por trás dessa regulamentação é trazer maior transparência, isonomia e impessoalidade nesse procedimento de recebimento de doações, buscando sempre aí o melhor interesse público. A ideia hoje é que a gente focar mais na esfera federal. Recentemente, agora, a gente teve um novo decreto que altera o decreto que veio no ano passado, em abril do ano passado, o decreto 9764. Esse decreto do ano passado, ele regulamenta o recebimento de doações pela administração pública federal
e a diferença é que ele permitia apenas recebimentos de doações sem encargos ou ônus para a administração. Agora, com a crise da Covid, a União decidiu aumentar, ela precisa receber doações, então ela aumentou o leque de espécies aí de doações que ela pode receber, e agora incluiu, na semana passada, com o decreto 10.314, a possibilidade de receber doações com encargos também. Então, esse novo decreto da semana passada aumenta aí o leque de doações que podem ser recebidas. O que a gente vê aqui nesse novo decreto é que, para doações sem encargos, a doação sem encargo é aquela que não tem nenhuma contraprestação da União. Tá? Então, uma doação livre de encargos. Ela pode ser feita por dois procedimentos. Ou por chamamento público, que é o meio em que a administração ela divulga uma necessidade específica de bens, e aí os interessados podem se apresentar. É uma espécie de, vamos dizer, de licitação para fornecer aqueles bens que a administração precisa. Ou a outra modalidade é através da manifestação de interesse. Então, a empresa ela vai, ou a pessoa física, divulga que quer doar para determinado bem, e aí pode ser para qualquer órgão da administração pública ou para um órgão específico. Tá? Já a outra modalidade, ou espécie de doação, é a doação com encargos. Ela já traz alguma obrigação para a administração para receber aquele bem doado. Então, alguns exemplos assim, de encargos que você pode colocar, por exemplo, a empresa quer doar um bem, mas esse bem está em outro país. E a empresa não tem como marcar com os custos de transporte e de logística. Então, você poderia colocar como encargo que a administração vai ter o bem, mas desde que ela arque com os custos de transporte. Essa é uma previsão já que consta no novo decreto da semana passada para doações com encargos. Eu vou entrar um pouquinho agora no procedimento de como é feita essa doação, para que as empresas e pessoas interessadas tenham um pouco mais de conhecimento da forma em que essa legislação estabelece a doação. Vamos começar com o chamamento público, que é, como eu falei, aquela forma em que o governo divulga o que ele precisa. Tá? Essa divulgação ela vai ser gerenciada aí pela Central de Compras da União, da Secretaria de Gestão da União. E como vai ser feito? Vai ser publicado aí um edital, então, assim como numa licitação, é publicado um edital que vai ser divulgado tanto no site do Ministério da Economia, quanto no site de compras governamentais, e também é publicado um chamado no Diário Oficial. Então, toda a sociedade vai saber sobre a existência de uma necessidade de algum órgão da administração de determinado bem. Esse edital ele tem que ser publicado por pelo menos 8 dias úteis antes do recebimento da proposta. Então, vai ser definida uma data para recebimento da proposta, com pelo menos 8 dias úteis antes daquela data, o edital tem que ser publicado. E esse edital vai detalhar assim, exatamente como tem que ser apresentada a proposta, as condições de participação das pessoas, como tem que ser descrito os bens. Então, ele vai detalhar, ele vai ser a regrinha de como a doação tem que ser recebida. Por ser um procedimento similar a uma licitação, ele permite também que as empresas façam impugnações às decisões e também recurso. Então, ele é um procedimento formal que pode levar mais tempo por esses prazos que ele possui. Ele também tem uma espécie de regra de desempate, que se tiver propostas equivalentes, a decisão no final vai ser por sorteio. Tá? Então, vai ser feito um sorteio entre duas ou mais propostas de doações similares. Tá? E ele também permite que mais de uma empresa possa ser escolhida. Então, se ele precisa de uma demanda maior de determinado bem que uma empresa sozinha está querendo doar, ele pode receber de mais de uma. Já a manifestação de interesse, que é quando a própria empresa divulga que ela tem interesse de doar um bem, o procedimento é diferente. As empresas vão usar um site do governo federal chamado reuse.gov. Naquele site, as empresas vão poder clicar lá, tem um link assim, quero doar, aí você vai clicar
e vai ter que inserir dados da empresa, e lá você vai fazer tipo um anúncio do bem que você quer doar. Então, você vai descrever o bem, a quantidade, o valor de mercado desse bem, onde ele se encontra, como vai fazer para entregar, dados de contatos. Então, tem uma série de informações que o próprio sistema estabelece lá para as empresas interessadas em doar. Um ponto, acho que interessante, que gerou dúvidas, especialmente agora com a Covid, é uma situação de emergência. Esses procedimentos que eu falei, eles têm prazos, a manifestação de interesse, ele fica divulgado lá por 10 dias no site da Reuse. Mas aí, numa situação de emergência, tipo a Covid agora, como que a gente consegue doar, sendo que se a gente ficar esperando todo esse prazo de procedimento, às vezes pode não ser efetiva aquela doação ou não trazer o benefício que ela poderia. Então, o próprio decreto federal, ele fala que em situações de emergência e que a situação possa gerar um prejuízo ou dano à segurança, esse prazo lá de 10 dias, por exemplo, da manifestação de interesse, pode ser reduzido, mas só para aqueles bens que são necessários para atender a medida de segurança. Então, ele permite, por exemplo, publicar, deixar lá um dia só, e aí a administração já segue com os trâmites da doação. Outro ponto que eu acho interessante também é o caso de proibições. Tem algumas vedações, não é qualquer empresa que pode fazer uma doação. Nem pessoa física também, não é qualquer pessoa física que pode doar. Tem umas restrições que são focadas em pessoas e empresas que foram sancionadas aí pela administração, seja por improbidade administrativa, ou foram declarados aí inidôneas para contratar com a administração pública, ou tiveram suspensão para contratar também. Essas entidades não vão poder fazer doações, tá? Nos termos do decreto. Também, quando essa doação ela for considerada, por exemplo, antieconômica. Então, se eu vou doar um bem, mas para utilizar o bem, a administração vai precisar incorrer em custos excessivos, que não valem a pena, vamos dizer, do ponto de vista econômico, também não vai caber uma doação nessa situação. E, por fim, a legislação também prevê a questão de conflito de interesse. Então, ela deixa claramente lá que não vai poder haver doação se ela visar a promoção de candidatos ou autoridades ou partido político, por exemplo. Então, não pode haver esse tipo de direcionamento para doação. A mesma coisa de doação para agente público específico. Não pode ser para um agente público, a doação tem que ser para um órgão, tá? E também, outro último ponto, acho que de restrição, a legislação prevê que não pode haver doação para órgão que esteja fiscalizando a empresa doadora, ou que a empresa doadora esteja sujeita à fiscalização daquele órgão específico. Então, também é um cuidado que as empresas têm que ter quando quiserem fazer doação. Outro ponto interessante é a parte de divulgação ou publicidade. O decreto ele prevê que pode haver uma divulgação, mas essa divulgação ela é limitada, ou seja, a doação não tem que ter o viés aí, exclusivo de publicidade, tá? Então, como a legislação prevê, é que tem que ser feita, a divulgação pode ser feita, mas sim através do site da empresa e do órgão que está recebendo a doação, tá? Essa é a restrição de publicidade para essas doações. Também é importante, para quando vocês forem doar, uma empresa for doar, sempre verificar a legislação local. Então, a gente falou aqui das leis, até estou recebendo algumas questões aqui, quais seriam os decretos que a gente está mencionando. O número do decreto federal é o 9.764 de 2019, ele foi alterado pelo decreto 10.314 de 2020, e também tem uma instrução normativa da Secretaria de Desburocratização, a 5 de 2009, tá? Então, essa é a legislação federal. A gente recomenda que vocês olhem também a legislação local, porque a legislação local pode ter diferenças em relação à lei federal.
Então, até em respeito à legislação local, eu queria comentar que também, no âmbito da Covid, a Prefeitura de São Paulo editou aqui recentemente um decreto de 2020, é o decreto 59.301. Ele prevê um procedimento emergencial para doações relacionadas ao coronavírus, sem ônus ou encargos. Então, ele prevê um procedimento ultra rápido. Então, no caso aqui, para bens direcionados a combate da Covid, a empresa interessada ela vai enviar um e-mail para um endereço de e-mail da prefeitura chamado doações@prefeitura.sp.gov.br e a empresa vai descrever, olha, quero doar tais, sei lá, máscaras para um determinado hospital aqui da prefeitura. A resposta vai ser feita também, comunicada de maneira imediata após essa análise, então não vai ter aquele procedimento de esperar 10 dias, vai ser de maneira imediata, e aí já se procede diretamente para a formalização do termo aí entre a empresa e o órgão da doação, tá? Então, acho que esse cuidado também é importante para quem for doar, olhar não só a lei federal, que ela muitas vezes é seguida como uma regra, mas vamos olhar sempre também as legislações do local em que a doação for concedida. Então, acho que, em linhas gerais, a parte que eu queria passar para vocês de legislação, o que a gente tem visto aí de legislação regulando a doação para a administração pública, e como esse processo ele é realizado, em linhas gerais, são esses os principais pontos. Como a Elo colocou, a gente deve divulgar para vocês depois um guia, uma comunicação mais detalhada para vocês dessas legislações e os cuidados que a gente recomenda. E agora eu vou passar de volta a palavra para a Elo, que vai seguir com o Marlos, comentando um pouco os aspectos de compliance nas doações para a administração pública. Elo? Estou aqui. Boa tarde a todos. Na verdade, acho que a gente podia passar já direto para o Marlos e depois a gente volta. Marlos, você está com a palavra. Obrigado, Elo. Bom, boa tarde a todos que nos assistem. Temos pouco mais de 150 pessoas agora nos assistindo. Nós estamos muito felizes com esse momento e com a oportunidade de debater um pouco sobre esse tema que é extremamente relevante e atual em tempos de Covid, da Covid-19, popularmente chamada de coronavírus. É evidente que existe um contexto propício para as doações, e o que nós vimos, nós acompanhamos um movimento, de certa forma, um engajamento de algumas empresas preocupadas não apenas com o negócio, mas principalmente com o cunho social e principalmente com a crise que afeta diretamente a saúde. Então, esse movimento, além de ser extremamente relevante, traz reflexos, repercussões jurídicas, e o nosso interesse aqui é justamente esclarecer, mas nós não temos a pretensão de esgotar todos os assuntos. Nós estamos aqui recebendo inúmeras perguntas, muitas perguntas relevantes. Nós esperamos respondê-las todas, mas caso nós não consigamos, a gente responderá por outros instrumentos ou por outras vias. Pois bem, eu gostaria de tocar, o Ferenza tocou muito bem, tratou muito bem do aspecto legal, do aspecto do arcabouço normativo. Como ele bem lembrou, existe um decreto federal que trata esta matéria de recebimento de doações de bens ou serviços pela administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, mas é evidente, e essa é uma orientação que nós temos, de que você que pretende doar esteja atento a outros atos normativos em diferentes níveis, como, por exemplo, no âmbito do Estado ou no âmbito do município que você pretende doar. Bom, além do aspecto legal, eu gostaria de abrir espaço, abrir o caminho também para os nossos palestrantes que trazem uma visão prática, ongoing, do que está acontecendo em termos de doações.
evidente que o compliance ele exerce um papel de destaque dentro de um processo de transação envolvendo agente público. É claro que isso pode variar de acordo com a sua estrutura de organização. Quanto maior a organização, é natural que o nível de governança tenda a ser mais complexo, mas é necessário nós fazermos uma transferência do ato normativo para a autorregulação, ou seja, quem pretende fazer doações, realizar essas doações, precisa, além de observar atos normativos, as suas políticas internas. Então, é super importante que a pessoa física ou jurídica que pretenda doar bens ou serviços deve, além de observar as leis, tem que observar as suas políticas internas. Então, é muito comum, e tem algumas empresas que estabelecem uma política interna de doações, de patrocínio, políticas de interação com agentes públicos. Então, a nossa orientação é para que as empresas, além de observar o arcabouço legal, também observe a sua estrutura normativa, as suas diretrizes, os seus princípios e os seus valores. Por que eu digo isso? Pode ser que, havendo uma política interna de doações, eventualmente possa haver, por exemplo, uma vedação à doação para agentes públicos. E aí, eventualmente, você teria que tratar essa doação em caráter excepcional. Você pode ou não pode, então, doar para o agente público, já que há uma vedação na sua política interna? Esse é um ponto que deve ser discutido. Se sim, a quem você deve levar esta intenção de doar? Quais são as alçadas dentro da sua organização que deverão ser observadas e inclusive, deverá ser chamada a aprovar essa transação? Quem são os atores que devem participar desse processo que busca finalmente doar? Quem deve participar desse processo? Não só o compliance, né, principalmente o compliance por envolver um agente público, mas o legal, o jurídico interno, os suprimentos, a própria área de governança corporativa. Então, o compliance, o Ferenza tratou muito bem o aspecto legal, mas existe todo um aspecto normativo interno de diretriz corporativa que também precisa ser observado e também precisa ser objeto de análise para quem pretende realizar essa doação. E, obviamente, falando de arcabouço normativo, legal, falando de autorregulação, de políticas internas corporativas, é claro que nós temos uma avaliação de riscos que deve ser feita para essa doação. É importante avaliar e identificar os riscos, mensurar o grau desses riscos para, na sequência, estabelecer uma série de controles que sejam necessariamente eficazes e que busquem mitigar a materialização desses riscos. Bom, eu acho que, em linhas gerais, esse era o paralelo que eu gostaria de fazer entre o arcabouço legal, a autorregulação e as políticas internas corporativas, e abrir espaço para os meus colegas Patrícia Marques e Reinaldo Boto, que trazem essa experiência prática, que poderão contribuir com vocês, esclarecendo dúvidas em relação ao dia a dia, desde a chegada do coronavírus no Brasil, e como que tem sido a rotina deles com pedidos de doações por parte da administração pública, ou até mesmo com a vontade, o engajamento das organizações no sentido de contribuir para a superação dessa crise. Meus colegas, Patrícia Marques, mais uma vez agradeço a participação de vocês. Para nós, nós ficamos muito felizes e muito lisonjeados. Passo a bola para você, Patrícia. Obrigada, Marlos. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui conversando, mesmo que virtualmente, com vocês hoje. Acho que foi uma iniciativa muito interessante aí do escritório manter esse debate mesmo em tempo de coronavírus
e com tantas pessoas, eu já vi aqui algumas que eu conheço das empresas, enfim. Então, queria agradecer ao Marlos, ao Felipe, à Elô pelo convite. É um prazer sempre também debater aí com o Goto, um grande amigo. Bom, dito isso, eu acho que eu queria começar falando que eu não poderia ter concordado mais com as colocações do Marlos, né? Eu acho que o compliance hoje tem uma faceta de ferramenta de intervenção administrativa, né? A gente pode dizer que os conteúdos do programa de compliance, eles são, sim, uma criação da autorregulação empresarial, e por isso a importância da gente ter tantas políticas que nos autorregulem diante daquele arcabouço genérico que a gente tem ali da legislação de anticorrupção, que prevê, enfim, os 16 itens ou parâmetros de um bom programa de compliance, né? E dentre eles a gente tem especificamente as políticas. Então, acho que a fala do Marlos ela é perfeita nessa conexão da legislação, tanto do programa de compliance, né, quanto as imposições de decretos e afins, e o que a gente vê na prática. Então, a nossa prática do dia a dia, ela traz políticas específicas de diversos temas, inclusive e especificamente desse que a gente vem tratando hoje, que é a doações. Então, a Técnica FMC, que é onde eu trabalho, eu sou Regional Compliance Counsel da Técnica FMC. Para quem não conhece a empresa, é uma empresa de prestação de serviços na indústria de óleo e gás. Nós temos uma política específica de doações sociais, patrocínios e contribuições de caridade. E essa política, ela já existia muito antes desse tempo ou dessa situação emergencial do Covid-19. Então, primeiro eu vou falar em genérico o que previa um pouco a nossa política e depois trazer um pouco a realidade atual de como a gente vem tratando nessa situação mais emergencial do Covid-19. Então, a política de doações, em termos gerais, ela inicia com algumas proibições claras, né? Então, a gente tem proibição, assim como o Ferenzini colocou e o Marlos reforçou, a indivíduos específicos. Então, a gente não pode doar nada a um indivíduo, pessoa física, tampouco um agente público, especificamente. Também não permitimos nenhuma doação diretamente para partidos políticos, candidatos e afins, inclusive por vedações que já existem, né? Existe também uma reflexão a depender da instituição religiosa, porque a gente, como companhia, tenta se manter neutro, por ser uma organização internacional que trabalha em todos os países do mundo, com diversas religiões e nacionalidades. Então, existe um respeito também em relação a isso, uma reflexão em relação a essas doações. Obviamente, proibição para qualquer tipo de doação que tenha a intenção de influenciar indevidamente a decisão de alguém, em especial um agente público, ou para ter qualquer tipo de vantagem de negócio. Evitamos também qualquer tipo de doação em dinheiro. Então, em geral, a recomendação do Departamento de Compliance é que a gente sempre tente fazer doação de produtos, de bens, de serviços, mas evitando doações em dinheiro. E, obviamente, que existe toda uma regra de revisão de risco e de aprovações diante dessas doações. Então, mais do que o valor a ser analisado da doação, a gente está mais preocupado em quem é o receptor dessa doação. Então, a política, o que prevê, não é simplesmente um registro no sistema de que tal doação foi feita. Pelo contrário, a gente precisa antecipadamente entender a intenção da doação, quem é a terceira parte que vai receber essa doação, e aí existe um processo de due diligence desse receptor. Então, digamos que a gente queira fazer a doação para uma empresa privada ou para um órgão público, a gente precisa de toda a ficha cadastral. Isso é registrado num sistema que a gente tem interno, que se chama My Compliance Online, que é o MCO, e nesse sistema inicia a pessoa responsável pela doação, o business sponsor daquela doação, ele inicia um processo de pedido de due diligence desse terceiro, do receptor da doação. Então, isso passa por todo um processo que é automatizado num sistema, e o sistema ele define se o risco daquela doação é baixo, médio ou alto, e aí, a depender do risco, passa, obviamente, por documentações, níveis de documentações distintas que são necessárias a depender do risco, e também altera o nível de doação, sendo, obviamente, o risco maior, sempre uma alçada de aprovação maior também.
E, obviamente, que a grande discussão foi como adaptar essa política à nova realidade tão emergencial de uma pandemia, que quero acreditar que ninguém aqui tenha imaginado que a gente passaria por isso. A gente vem enfrentando uma crise, em particular na indústria de óleo e gás, não só pela pandemia, mas também pelo preço da commodity. Então, sim, tudo hoje se tornou muito emergencial na indústria de óleo e gás. E a gente enfrenta a questão de legalidade versus a aplicação das políticas versus uma situação emergencial não imaginada. E a gente, obviamente, entendeu que compliance não pode ser uma caixa de Pandora, que a gente não pode estar aqui para dizer não e para parar qualquer intenção operacional, em especial de doação, porque a gente entende como empresa, eu acho que todas entendem que a gente tem também uma responsabilidade social, principalmente nas comunidades onde a gente opera. E a intenção foi exatamente passar por essa análise para que a gente conseguisse flexibilizar, mas ao mesmo tempo cumprir com todas as regras internas. Então, o que a gente tem feito foi ter um pouco mais de análise emergencial, alguns waivers de pré-aprovações, por exemplo, de hospitais, para que seja considerado uma diligência já pré-aprovada, com risco mais baixo e necessariamente precisar de uma aprovação menor, mas sempre envolvendo compliance também, para que seja mais rápido esse processo. E o sistema é usado sempre como repositório de informação. Então, no próprio sistema, a gente conseguiu abrir um link que era doações especificamente relacionadas ao Covid-19 e isso vem sendo feito de uma maneira mais rápida e facilitada, mas sempre cumprindo requisitos mínimos também. Eu acho que a grande mudança que a gente teve nesse período foi que a gente passou a observar muito mais pedidos de entidades públicas e não apenas privadas, como costumava ser a grande maioria das doações, né? Por exemplo, para escolas, para alguma organização social de comunidade de determinado bairro. Hoje não, a gente vem tendo pedidos de diversos hospitais, de universidades federais que têm algum tipo de acordo, por exemplo, o SEMP estava fazendo trabalhos para desenvolver máscaras, protótipos para o Hospital da UFRJ, prefeituras, como por exemplo em Macaé, que é um grande polo da indústria de óleo e gás. Então, a gente começou a ver uma força muito maior de pedidos públicos e não apenas privados. Então, a gente começou a ter outras preocupações diante desses pedidos de agentes públicos, o que mais, além de se atentar para a política de doação e os sistemas apropriados de repositórios de informação, o que mais que a gente precisa tomar cuidado? E aí, com isso, a gente criou alguns disclaimers, alguns termos de doação que a gente sempre tenta colocar em place, mesmo nas doações emergenciais. Então, se a gente está doando, por exemplo, máscara de maneira emergencial para um hospital local, a gente vai ter um disclaimer de que, obviamente, nada esperado em troca dessa doação, assim como se a gente recebe algum tipo de doação para intermediar, por exemplo, de um fornecedor para um hospital, a gente também deixa muito claro que não existe qualquer expectativa de contratação futura, então essa preocupação ela existe. E um outro ponto que eu queria levantar é que a gente não pode esquecer as consequências que essas doações podem ter e como elas tocam, muitas vezes, outras políticas nossas. Então, nos casos, por exemplo, onde a gente tem a alta liderança interagindo diretamente com um agente público, por exemplo, um agente da Prefeitura de Macaé, é necessário que a gente se atente também para as obrigações que a gente tem de registros de interação com o agente público, nos sistemas também determinados, e que a gente, de alguma maneira, continue registrando isso. Ou seja, a gente aprova emergencialmente a doação, a gente tenta tornar prático e viável diante da situação que a gente tem hoje, mas sempre usando o sistema para ser o repositório, para fins de auditoria e para fins de cumprimento de todos os parâmetros legais existentes, e também as demais políticas, porque é algo que a gente vai estar avaliando daqui para frente, né? O que a gente diz é que no momento de crise existem muitas oportunidades, mas infelizmente também muitas vendas de facilidade. Então, a gente não pode deixar a compliance e integridade
ser menos importante no momento de crise, e por isso que a gente pretende avaliar a atuação de todas as pessoas envolvidas também em doações, interações com agentes públicos e etc. Enfim, eu queria dar só uma análise assim breve de como que a gente está fazendo na prática. Acho que eu vou passar a palavra para o Goto para que vocês possam também ouvir de outra empresa, como é que isso tem ocorrido na prática, e depois a gente passa um pouco mais para o debate. Obrigada. Alô, Marlos, você me escuta? Só para testar o som. Sim, Goto, estamos te escutando, sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer bastante aí o escritório, tá? A Heloísa, Marlos, Felipe, sempre uma grande satisfação, né? Compartilhar algumas informações com a Patrícia, tá? Vejo muitos conhecidos aqui, tá? Gostaria de mandar um abraço para todos aí, tá? Principalmente para os meus antigos colegas da Siemens, tá? Doutora Ivone, Mayra, tá? Se eu falar alguma coisa errada aqui, vocês podem me corrigir, tá? Maurício também, tá? Da Marfrig, que está fazendo um excelente trabalho também, tá? E a Sara. O difícil de falar depois do pessoal é para tentar não ser repetitivo, tá? Então, acho que eu vou tentar abordar alguns temas que talvez não foram muito elaborados aqui, tá? Então, nós na BRF, né? BRF, para quem não lembra, tá? De alguma das grandes marcas de alimentos do Brasil, Sadia, Perdigão e Quali, né? Nós temos uma política muito parecida, com sistemas muito parecidos com o que a Patrícia mencionou, tá? Lembrando também, né, que nossa política é bastante clara, que ela define 3 grandes pilares para a realização das doações, né? Com finalidades educacionais, socioculturais e humanitários, né? Então, educacional, sociocultural e humanitário. O importante de você definir uma política é que, ao definir a política, você também está definindo o que você não vai fazer, né? Então, como nós nos focamos no educacional, sociocultural e no humanitário, obviamente, recebemos uma série de outras solicitações de doações, às vezes de cunho esportivo, né? Ou para pessoas físicas, como foi mencionado também, tá? Que, como não se enquadra necessariamente, né, nessa política, ela acaba sendo negada. E como a Patrícia falou também, tá? Eu acho que todas as empresas elas têm as suas missões e principalmente, né, têm a sua responsabilidade corporativa, tá? Mas também é importante deixar claro, tá, quais são os limites ou que tipo de doações nós não fazemos, tá? Outra coisa também que é muito comum cair, né, nos temas de doações, tá? Tudo que é etc, né, ou todas as remessas, né, sem necessariamente gerar algum tipo de cobrança para o terceiro, né, ele infelizmente muitas vezes ele é classificado como doações, tá? Então nós deixamos bastante claro, olha, saída de resíduo, refúgios não é doação, né? Material de demonstração não é doação, amostra não é doação, bonificação para cliente também não é doação. Então, também é bastante importante deixar claro, tá, o que não é doação dentro das nossas políticas. Isso é bastante claro dentro das políticas da BRF, né? Então, como eu falei, tá, nós somos o maior exportador, né, de frango do Brasil, temos um footprint bastante grande no Brasil, e muitas das cidades onde nós estamos, tá, nós somos o principal fonte empregadora da localidade, e sempre tivemos um relacionamento bastante claro, bastante próximo dessas instituições, né? Até para agilizar o processo, como a Patrícia mesmo falou, tá? Nós criamos um fluxo, né? Principalmente voltado para o mercado privado, que é onde nós mais atuávamos até então, né? Onde nós tínhamos um processo que nós chamamos de um fast track, até R$5.000, onde o gerente local poderia fazer as suas pequenas doações. Lembrando que, como eu falei, tá? Muitas vezes a festa tradicional da localidade, né? Ou às vezes até uma doação beneficente para arrecadação de fundos, né, para o tratamento de saúde de uma pessoa na cidade, dependia muito da nossa empresa. Então, até R$5.000 para entidades privadas. Nós sempre demos uma deliberação bastante ampla
para as localidades, tá? Veio uma pergunta aqui, tá? Se o termo de doação, né, é sempre necessário. No nosso caso, sim, ele sempre é necessário, até para a gente ter uma documentação, tá? Ter uma segurança também relacionado ao processo. E uma pergunta também que veio aqui, tá? Relacionado a como verificar a efetividade das doações, tá? Eu costumo dizer que, às vezes, mais difícil até do que conseguir uma nota fiscal ou um termo de doação é conseguir uma foto, né? Que, para mim, acho que vale muito mais, né? Uma foto de que aquele bem ele efetivamente foi doado, que a festa efetivamente aconteceu e que o benefício realmente atingiu aqueles que deveriam ter sido atingidos, né? Com a questão do Covid, tudo mudou, né? Então, a empresa ela entendeu esse novo momento, né? Apesar de 95% das nossas doações no último ano terem sido para entidades privadas, tá? Esse ano, majoritariamente, nós decidimos, tá? Ajudar muito mais, né, os órgãos públicos. Definimos um fundo de 50 milhões de reais, né? Especificamente para temas de Covid, que tem dois grandes focos, né? Para todas essas questões emergenciais, né, dos hospitais de campanha, e outro para as redes locais, com EPIs, equipamentos e alimentos também para auxiliar esse pessoal, né? Definimos também, né, uma agenda, um cronograma bastante agressivo dentro do sistema de compliance, fazendo todos os background checks, mas com um processo muito mais atento e muito mais voltado para as necessidades atuais que o negócio nos exige, né? Então, acho que tem sido um bom desafio, mas tem sido também um excelente aprendizado também para todos nós, né? Temos, sim, conseguido atender todas as demandas até então. Sim, também estamos na posição de falar não, né? Então, acho que é alguma coisa bastante importante também, como a Patrícia falou, tá? Deixar não só tudo documentado, tá? Mas também deixar bastante claro, tá? Quais foram os critérios para quando a gente define não fazer algum tipo de doação, né? Último ponto que eu gostaria de abordar, né? De risco adicional no Brasil, né? Eu não sei se todos perceberam, tá? Mas assim, a publicidade relacionada à doação no Brasil, tá? Ela não chega nem a ser positiva, ela chega a ser até, infelizmente, negativa, né? Então, é um cuidado adicional que nós temos que ter no Brasil, né? Precisamos lembrar, né, que todos os canais, e de novo, não estou fazendo nenhuma crítica aqui, né, especificamente a nenhum tipo de canal, tá? Mas todas as mídias brasileiras, tá? Elas ainda vêm de estruturas familiares, né, com seus próprios processos de doação, ou seus próprios sistemas, né, de publicidade, né? Então, vocês vão ver, né, sempre na televisão, tá? Uma doação de um artista ou de jogador de futebol, né? Ou né, uma mega campanha dos artistas lá atendendo o telefone, né, para angariar fundos, né? Mas dificilmente, né, vocês vão ver alguma publicidade positiva relacionada a empresas privadas, né? Mesmo essas empresas privadas, né, doando um valor extremamente maior do que as instituições, né, de publicidade, né, ou de comunicação, né? Então, sim, tá, nós temos que fazer, nós temos a responsabilidade corporativa, tá? Mas nós temos que também prestar bastante atenção relacionado a isso. Infelizmente, né, doações também elas podem ser desvirtuadas, como nós vimos vários casos no Brasil acontecendo, né? Mas nesse momento eu acho que é muito importante que o Departamento de Compliance ele entenda essa necessidade adicional, esse momento especial que o Brasil todo vive, tá? Para ser ágil o suficiente, mas também, né, sendo não só um guardião, tá? Mas um parceiro bastante importante na corporação para garantir não só as doações, tá? Mas que ela realmente alcance os objetivos que estavam inicialmente almejados. Acho que era essa a minha introdução agora, tá? E acho que seria interessante talvez a gente debater algumas perguntas de vocês, né? Obrigado, Guto. Olá, eu acho que seria interessante, sim, a gente anotou aqui das perguntas que a gente recebeu, 4 perguntas que eu acho
que vale a pena. Vou fazer a primeira, e aí tanto o Goto quanto a Patrícia ficam à vontade para responder. A gente também vai interferindo na resposta no que for necessário. Mas a pergunta é assim: a primeira, no contexto do processo interno, para realizar uma doação, com quais áreas o compliance deve estabelecer o diálogo necessário para garantir o sucesso da transação? Quem gostaria de responder? Bom, acho que a gente pode se complementar, né, Guto? Vamos lá. A gente passa por alguns critérios mínimos, então, como eu mencionei para vocês, a depender do risco, a gente tem um nível de aprovação que, em geral, passa por operações e sempre toca compliance, né? Mas a gente sempre pede também uma avaliação do time de finanças, em especial tax e contabilidade, porque as doações, primeiro porque eles têm que aprovar de que aquele bem, serviço, o que quer que seja, pode de fato ser considerado uma doação, não só como instrumento jurídico, mas como instrumento contábil, digamos assim. Então, essa análise é essencial. Inclusive, a gente pede que seja realizada antes mesmo deles solicitarem a aprovação de compliance. E aí, uma vez isso sendo aprovado, contabilmente também existe uma verificação para ver como que isso vai ser dado de entrada, enfim, em livros financeiros e afins. E depois passa pelo processo regular, que envolve muito pessoal de operações, eventualmente alguma discussão com o jurídico, se a gente estiver falando de algum tipo de doação que envolva, não sei, por exemplo, até mesmo um cliente relacionado a algum equipamento. Então, isso tudo pode ser considerado. A gente tenta separar bem, antes de passar a palavra para o Goto, o tipo de doação, né? Em geral, o que a gente pede que seja avaliado pelo Departamento de Compliance, com o processo de due diligence, são as doações sociais. A gente tem que lembrar que muitas vezes o pessoal chama de doação um patrocínio, ou chama de doação um equipamento que ele quer dar para teste do cliente, ou chama de doação um material de scrap, porque a gente não quer tirar e aí alguém vai lá pegar e você fala que é doação. Então, nem tudo é doação. Eu acho que isso é importante de ressaltar. A gente está falando aqui de doações sociais e que tem um processo específico de aprovação. Aqui na BRF a gente tem um comitê, né? E do comitê, qualquer um dos 4 membros ele pode vetar o processo, né? Então, nós temos a área de comunicação corporativa ou de branding, né? Ou seja, se a doação que for feita, tá, ela não tem a ver com a essência, que são os valores da empresa, tá? Ele não segue para frente, né? Relações institucionais também, ou seja, se ela não estiver dentro de uma arquitetura de relacionamento bastante claro dentro da BRF também, ela não vai para frente, né? O próprio jurídico, que como a Patrícia falou, né, eles têm que validar a documentação, e nós da área de compliance, que nós nos focamos principalmente na questão do background check, né? Red flags, né, mídias negativas relacionadas a quem está doando. Mas para a gente, né, esses 4 entes do comitê, né, nós nos consideramos como a segunda linha de defesa. Para a gente é muito importante saber da primeira linha de defesa quem está solicitando, né? Então, se essa pessoa tem eventualmente algum conflito ou não com a instituição, se ela participa da instituição, da onde está vindo, por que está vindo, né? Muito como a Patrícia falou ali, tá? Ou seja, se não tem algum tipo de interesse escondido ali que a gente não consegue enxergar, né? Então, esses 4 entes, eles são 4 entes praticamente independentes, vamos dizer assim, tá? Que sempre tentam observar da primeira linha, né? De onde está vindo essa demanda. E só para complementar, que eu também esqueci de fazer esse ponto, mas eu acho que o Goto cobriu bem, a gente sempre tenta ter a avaliação de se essas doações estão de acordo com o que foi alinhado, provisionado e aprovado pelo time de responsabilidade social da empresa no começo do ano. Então, obviamente que a gente tem um foco de comunidade onde a gente opera, ou entidades que a gente já costuma trabalhar há muito tempo e tem uma confiança no processo e, de fato, a gente entende que faz uma diferença para determinada escola, por exemplo. Então, existe uma análise a cada ano também de um time de responsabilidade social que já prevê. Então, tudo que foge dessa previsão anual,
não deixa de ser também um red flag, como o Goto bem falou, para a gente avaliar, mas por que agora? Tem algum conflito? Tem algum interesse? Durante a diligência, será que a gente vai encontrar que, de repente, aquela ONG tem por trás um político e por aí vai? Complementando também, Elo, e aproveitando a fala da Paty e do Goto, com relação à fala da Paty, a natureza jurídica da doação é de negócio jurídico. Então, a doação ela é um contrato, inclusive, disposto lá no Código Civil. Então, segue os requisitos de qualquer negócio jurídico. Agente capaz, objeto possível, determinado, determinável, e a licitude em si da forma ou não vedação em lei. Bom, e com relação ao Goto, o ponto que ele chama a atenção, 2 pontos que o Goto chamou a atenção que são bem relevantes. Primeiro, a vedação que o decreto federal traz para utilizar a doação para fins de campanha publicitária. Há uma vedação expressa na legislação e as empresas têm que estar atentas para que a comunicação que será feita em site seja meramente informativa, para que não se vincule, por exemplo, a comércio de produtos e afins. Tá? E um outro ponto também que o Goto trouxe, que é extremamente relevante, uma vez que a área de compliance está situada na segunda linha de defesa, ela é uma área meio, ela é uma área que tem por finalidade levantar os riscos, contribuir para a mensuração desses riscos através de background check, de due diligence, de pesquisa de mídia, de processos, conhecendo quem que é o destinatário daquela doação e emitindo opiniões sobre essa transação. Só eu queria endereçar aqui, a gente tem uma série de perguntas sobre aspectos tributários, né? Inclusive uma perguntando se é necessário declarar no imposto de renda. Só complementando aí a fala do Marlos, trata-se de um negócio como outro qualquer, então sim, você deve registrar como todo negócio. A questão da dedutibilidade, a gente vai mandar para todos os que estão nos assistindo um resumo, uns highlights do que a gente discutiu hoje, e nosso pessoal de tributário, nós já pedimos, e eles vão endereçar essas questões sobre se é dedutível, não é dedutível, tem até uma questão aqui se é dedutível na empresa que é tributada com base no lucro real. Não me parece que exista diferença de tratamento em relação à dedutibilidade, se você está no lucro real ou no presumido, mas, de toda forma, o pessoal do tributário, só para vocês ficarem tranquilos, eles irão endereçar esses pontos e vão mandar, tá? Ainda aqui, eu queria passar para vocês a nossa segunda pergunta que foi feita, e para ouvir também, para a gente poder ouvir um pouco mais dos nossos keynotes aí, porque tem sido para a gente muito enriquecedor ouvir tanto a Paty quanto o Goto, a visão deles dentro do negócio, eu acho extremamente relevante para a gente. Diante dos riscos identificados e avaliados, está a corrupção lato sensu? Quais controles devem ser feitos para garantir que todos os bens serão entregues em favor da administração pública, principalmente se considerar transferir a logística para um terceiro? Essa pergunta ela apareceu de formas diversas, algumas vezes, tanto no nosso chat quanto no Q&A. Então, acho que vários dos participantes têm essas dúvidas. Quais são os riscos? O que eu tenho que fazer para garantir que a minha doação vai ser utilizada da forma adequada? E se eu precisar de um terceiro, precisar de uma ajuda logística, como é que eu garanto? E quem é esse terceiro, como é que eu posso considerar a minha relação com ele? Deixa eu passar, então, a palavra para vocês. Eu vou, talvez, começar aqui o meu... Pode parecer mais fácil, mas acho que é mais complexo, né? Como eu falei, né? É um risco, sem dúvida nenhuma. Ele sempre tem que ser... você nunca vai conseguir garantir 100% de tudo, né? Mas por isso que eu volto ao meu ponto inicial. Muito importante identificar quem é o solicitante, quem é a primeira pessoa que está pedindo isso, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, um controle novo que nós colocamos há pouco tempo atrás, né? Nós vamos, então, fazer uma doação para uma festa beneficente numa cidade. Ok, vai ter um palanque,
eu quero, né, verificar, né, se realmente os produtos vão ser doados naquelas quantidades para as pessoas, né? Mas eu quero principalmente saber se o prefeito subir no palanque, tá, que não vai ter, né, uma bandeirinha do partido dele lá atrás dele numa fala naquele momento, né? Pode parecer bobo, né? Mas muitas prefeituras elas têm problemas às vezes de garantir que não vão fazer isso, né? Então, mas como eu falei, tá? É tão importante quanto o contrato ou a nota fiscal, tá? Uma foto, uma evidência daquilo que aconteceu, né? Da primeira linha de defesa, daquele cara que tá solicitando, tá? Para a gente é alguma coisa bastante importante, tá? Óbvio, tá? Que todos os contratos que nós temos com os terceiros, onde os terceiros eles vão fazer essa intermediação, tal, nós temos que ter as cláusulas de compliance ali, né? Que são cláusulas praticamente padrão e acho que são comparáveis com as melhores práticas que a gente tem. Bom, Elô, eu acho que essa é a pergunta do milhão, né? Porque, na verdade, queríamos nós todos poder dizer, não, esse processo é muito simples e a gente faz uma due diligence e está tudo certo. Então, eu queria falar de 3 pontos, eu acho que são relevantes nessa pergunta. Primeiro, que sim, envolve risco de corrupção, e é por isso que a gente tem que ter muito claro dentro da nossa empresa, né? Porque eu acho que um dos grandes erros hoje é que tem vários programas que eles focam exclusivamente em anti-suborno e anticorrupção. O programa de compliance ele vai muito além disso. A gente está falando de direitos humanos, privacidade de dados, investigação e anti-suborno e corrupção. Dentro do pilar de anti-suborno e corrupção é onde você costuma ter políticas específicas como essas doações sociais, de patrocínios, de monitoramento de terceiros e etc., né? Então, esse é o primeiro ponto da gente entender que sim, existe um risco de corrupção e por isso que, em geral, essas políticas estão dentro desse pilar de um programa de compliance. Dito isso, o segundo ponto que eu gostaria de fazer é em relação a como é o departamento de compliance dentro da sua empresa. Como o Marlos falou, a maioria dos departamentos, e eu acho que as melhores práticas indicam, é que os departamentos de compliance eles devem ser funções consultivas, numa segunda linha de defesa sim, mas consultivas, ou seja, o processo decisório nem sempre está nas nossas mãos. O nosso trabalho é fazer a diligência, fazer um background check, levantar os red flags, dizer, olha, não indico, e se você quiser fazer, você tem que me dar as suas mitigações, mas a decisão é do negócio. E é por isso que, em geral, a doação ela tem um business sponsor, então a gente pede que tenha uma pessoa que está patrocinando, né, sendo responsável por aquela doação, que como o Goto bem falou, é a pessoa que inicia todo o processo no sistema, mas eu acho que mais importante do que falar hoje de processo de diligência exclusivamente, é a gente começar a falar de monitoramento. E é por isso que a gente fala que a gente já está indo para um segundo patamar de discussão de compliance agora, que a gente sai da fase de implementação e começa a falar de uma maneira um pouco mais sofisticada em como que a gente está verificando o monitoramento e a eficácia daquelas políticas. Então, a diligência que a gente conversou aqui é o primeiro passo, é a primeira linha de fato da gente verificar uma potencial defesa de parar um mal feito, né? Mas esse monitoramento ele é essencial e eu acho que é o mais difícil. Então, não existe ainda uma resposta padrão da gente falar, não, faz isso no caso da sua doação que você vai estar coberto para o seu risco de corrupção, não vai. Eu acho que a diligência é um processo, mas eu acho que o monitoramento através de, por exemplo, auditorias do time de responsabilidade social, pedidos de reporte do business sponsor. Então, aquele cara que pediu o patrocínio para fazer aquela doação, ele é responsável por seguir o processo, te entregar um reporte, te entregar evidência, ter as fotos, por exemplo, como o Goto falou, que muitas vezes é mais difícil do que qualquer outro documento, mas esse monitoramento é essencial para a gente entender que, de fato, aquela doação para aquele fim foi realizado e que a gente tem comprovação daquilo. Muito legal. Não sei se o Goto quer complementar alguma coisa. Não, talvez uma coisa que, na verdade, da pergunta anterior, tá? Com relação à tributação, de novo, né? Você bem falou, né, Luísa, que nós não somos os especialistas aqui em tributação, mas no seu orçamento, sim, coloque que mesmo você doando, tá? A empresa vai ter que recolher os impostos relacionados àquilo ali, tá? Então,
né? A nossa legislação ela é bastante desfavorável nesse ponto, eu diria. Tá? E é um custo que normalmente quem doa ou aquele que se comprometeu às vezes não leva em consideração também. Não existe propriamente um incentivo tributário para a realização das doações, o que é uma pena, né? É uma pena nesse sentido, que você não tem uma garantia de dedutibilidade, né? Eventualmente só. Deixa eu só fazer uma pergunta meio na sequência do que vocês estavam comentando, a Patrícia, dentro da ordem das empresas. Em que hora que vocês têm que sair da linha normal de defesa e aí tem que ir para a liderança e pedir para que elas se envolvam nas decisões relativas à doação? Quando que o assunto toma uma proporção que vocês falam, não basta isso, a gente tem que ir à liderança? Existe essa situação? É só uma exceção? E existe já um programa, uma ordem interna para isso acontecer? Ou é totalmente exceção? Você não vê isso acontecendo? Bom, existe. Eu vou falar de maneira bem simplificada, porque eu acho que a gente já tocou de alguma maneira no começo, mas no caso da Tecnip FMC, sim, existe o envolvimento da liderança, em especial quando a gente já está falando de doações que são consideradas médio e alto risco. Então, essas em geral que envolvem uma entidade pública ou que tenha valor, de novo, não em dinheiro, mas de um bem considerável, em geral envolve digamos assim, o alto escalão da companhia, porque se você tem low risk, em geral fica com business sponsor compliance, médio já sobe para um outro nível de gerência e alto risco toca até o country manager, enfim, ou mesmo até fora do Brasil. Então, sim, existe esse envolvimento e é óbvio que em casos excepcionais, se a gente estiver falando algo de alto valor ou até mesmo de alto risco depois da nossa análise, seja por red flag, que em geral não segue, mas seja mesmo por algum tipo de exposição a entendimento futuro de um mal feito, aí você obviamente que envolve outras pessoas além de aprovação local dos países. Sim. Nós também, tá? Dentro das alçadas de aprovação dentro da empresa e talvez sempre separando bem as coisas, né? Doações para entidades privadas, né? Um risco bem menor, né? Com níveis bem mais altos para a escalação, né? Mas aqui especificamente na BRF, tudo que vai para o setor público, né? Ele, via de regra, ele tem um nível de escalação bem alto. Você pensar, são duas coisas que chamam a atenção, quer dizer, aí estou falando do ponto de vista de legislação, do quanto a gente tem para evoluir, você automaticamente deduz as despesas essenciais para a realização da atividade fim, né, do seu negócio, mas você não existe nenhuma garantia de dedutibilidade em relação às suas ações de responsabilidade social, né? Então, assim, a gente vê que a gente ainda tem muito o que evoluir nesse sentido. Elô, só complementando claro. um pouco agora essa fala que você comentou, eu acho que para a gente ficou muito claro também durante esse período, eu não sei se meus colegas concordam, mas como que de fato o compliance no setor privado, ele muitas vezes está puxando o carro do setor público, né? Porque a gente vê aí determinados decretos ou até tentativas da gente fazer o correto, mas que muitas vezes não se aplica à realidade das empresas, né? Então, você tem situações onde você não está falando nem da modalidade de chamamento, nem de manifestação, porque você, na verdade, tem um pedido emergencial do cara que vai na tua porta e pergunta, você tem máscara para me doar hoje à tarde? Então, não necessariamente a gente tem aí a nossa legislação ou as práticas públicas que são, sim, uma intenção correta, mas que cobrem hoje, eu acho que a realidade dos casos. Então, é só um ponto também que eu queria deixar aí para o pessoal refletir. Eu acho muito interessante esse seu ponto. Eu queria fazer uma pergunta para você e para o Goto, uma pergunta meio às avessas agora, porque é o seguinte, eu entendo, e se eu fosse defender algum cliente, eu usaria esse argumento, de que numa situação emergencial, talvez alguma coisa no processo de doação não saia
na perfeição daquilo que deveria ser. E eu entendo que o nosso contexto, seja força maior, ou seja o que quer que seja, que a gente queira determinar que está acontecendo no momento em relação a todos os contratos, e como a gente disse, doação é só mais um desses contratos, um negócio jurídico, eu entendo que isso também deveria se aplicar como um fator, pelo menos mitigador, caso algum mal feito fosse cometido na sequência da rede de segurança da empresa, isso não foi percebido por alguma forma devido à emergência, à urgência, né? A declaração da emergência e a urgência no atendimento. Minha pergunta para vocês, tido esse contexto, se vocês imaginam como empresa atuante que vocês são nessa questão da responsabilidade social e participando, tendo um relevante papel, ambos, tendo um relevante papel aí no combate à pandemia, vocês acham que seria justo ter a expectativa de que, se a gente teve algum processo que não foi devidamente completado, se você acha justo você esperar uma benesse do governo nesse sentido, já adiantando a minha posição. Eu acho sim que seria justo, mas eu queria saber com vocês, na experiência de vocês, como é que vocês viriam isso? Como um risco que vai ter que ser enfrentado e vai ter que ser sopesado, ou se isso vocês acham que seria possível de ser negociado e tratado de outra maneira? E desculpa a pergunta, eu sei que é difícil. Eu acho que não é tão difícil assim, Luiz, tá? Eu adoraria realmente, tá, que fosse assim, mas, sendo bem sincero, não acredito muito, tá? Mas, por outro lado, tá, eu acho que também passa um pouco, né, pela questão da velha discussão relacionada à credibilidade, né? Lembrando que credibilidade, né, se a gente for lembrar num tanque de água, tá? A credibilidade é aquilo que você vai enchendo com conta-gotas, né? Mas quando acontece uma crise, ele vaza, né? Imediatamente. Né? Eu acho que uma empresa, né, que tivesse realmente, né, uma alta credibilidade, né, ou com créditos ou com que ela fez 99,9% de tudo certo, né? E realmente faltou um pedacinho, como você falou, tá? Eu acredito que sim, mas infelizmente, como eu falei aqui no Brasil, tá? Eu acho que a gente andou vários passos positivos na questão do combate à corrupção, né? E na melhoria da governança das empresas, né? Mas infelizmente, né? Acho que principalmente para a opinião pública e para as autoridades, né? As empresas ainda, né, têm uma baixa credibilidade dentro do Brasil. Eu gostaria de ser um pouco mais otimista como você foi, tá? Mas no nosso caso nós sempre tomamos o dobro de cuidado, tá? Levando em consideração que sempre vai ter um que vai falar que não, que você fez isso porque estava a favor de um ou outro lado do governo, tá? Isso inclusive, esqueci de falar, né? Mas, por exemplo, quando nós definimos os 50 milhões de reais, tá? Um dos critérios que a gente adotou foi o seguinte: vamos doar para todos os 15 estados onde nós estamos, independente do estado, independente do partido político que está no estado, tá? Justamente para dar uma certa neutralidade na questão político-partidária. Mesmo assim, tá? Nós sabemos que corremos ainda o risco de ter algum tipo de imagem denegrida em função de do algo positivo que queremos fazer, né? O que é um absurdo, porque o que você está me dizendo, na verdade, assim, o histórico de integridade, ele ainda não funciona no Brasil. Ninguém olha para o histórico de integridade de uma empresa. Do outro lado, a gente pode dizer que o histórico de falha, não estou falando da empresa de vocês, mas ele nunca é esquecido, né? Então é engraçado essa memória só ser para um lado, né? Ou essa consideração só ser feita por um lado. Mas isso a gente deixa para discutir melhor os aspectos políticos, né, Goto? É uma tristeza que seja assim, mas como mitigador de eventual risco ou até de uma penalidade, se fosse o caso, eu realmente entendo que isso tenha que ser considerado, sim. Eu faço até uma brincadeira sempre, né? Se a gente for pegar
os fatos relevantes do ano, lá no final do ano, né? Ah, pessoas ilustres que morreram, né? Morre basicamente no Brasil artista e político, não morre empresário. O Você resto nunca fica teve vivo. nenhum empresário, no último ano teve tal empresário, né? Existem muito mais empresários, né? Só que não dá-se publicidade nenhuma, infelizmente, né? Para os fatos positivos. Mas é mais um desabafo. Mas eu entendo totalmente. Patrícia e Gota, a gente queria agradecer muito a presença de vocês. Eu queria ressaltar que as perguntas que não foram respondidas serão, a gente vai mandar, como eu falei, um e-mail para todo mundo que assistiu, com os highlights, e vamos endereçar todas as perguntas que foram feitas, obviamente, dentro da área de especialidade. Então, as perguntas de tributário serão respondidas por alguém do tributário, não me arrisco a responder esse tipo de pergunta. Mas queria muito agradecer a participação de vocês, foi muito importante ver a visão de vocês e contar com o conhecimento de vocês e com a reputação e o jeito que eu sei que vocês lidam e tratam com essas questões e com a seriedade que vocês têm. Muito obrigada pela participação. E agradecer também o Felipe e o Marlos. E falar, vamos aí para uma próxima, quem sabe a gente se encontre logo. Obrigada, Elô, Marlos, Felipe. Obrigado a todos. Foi um prazer aí, Patrícia, pessoal. Goto. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.